Torturado, Itamar Vieira Júnior. Fio de corte. Quando retirei a faca da mala de roupas embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Minha irmã, Belonísia, que estava comigo, era mais nova 1 ano. Pouco antes daquele evento, estávamos no terreiro da casa antiga, brincando com bonecas feitas de espigas de milho colhidas na semana anterior. Aproveitávamos as palhas que já amarelavam para vestir feito roupas nos sabugos. Falávamos que as bonecas eram nossas filhas, filhas de Bibiana e Belonísia. Ao percebermos nossa avó se afastar da casa pela lateral do terreiro, nos olhamos em sinal de que o terreno estava livre, para, em seguida, dizer que era hora de descobrir o que Donana escondia na mala de couro, em meio às roupas surradas com cheiro de gordura rançosa. Donana notava que crescíamos e, curiosas, invadíamos seu quarto para perguntar sobre as conversas que escutávamos e sobre as coisas de que nada sabíamos, como os objetos no interior de sua mala. A todo instante, éramos repreendidas por nosso pai ou nossa mãe. Minha avó, em particular, só precisava nos olhar com firmeza para sentirmos a pele arrepiar e arder, como se tivéssemos nos aproximado de uma fogueira. Por isso, ao vê-la se afastar em direção ao quintal, olhei para Belonísia. Decidida a revirar suas coisas, não hesitei em caminhar na ponta dos pés em direção ao quarto, para abrir a mala de couro envelhecida, com manchas e uma grossa camada de terra acumulada sobre ela. A mala, durante toda a nossa existência até então, estava debaixo da cama. Eu mesma fui para o quintal espiar pela porta e ver vó Donana se arrastando em direção à mata, que ficava depois do pomar e da horta, depois do galinheiro com seus poleiros velhos. Naquele tempo, costumávamos ver nossa avó falar sozinha, pedir coisas estranhas como que alguém que não víamos se afastasse de Carmelita, a tia que não havíamos conhecido. Pedia que o mesmo fantasma que habitava suas lembranças se afastasse das meninas. Era uma profusão de falas desconexas. Falava sobre pessoas que não víamos, os espíritos, ou de pessoas sobre as quais quase nunca ouvíamos, parentes e comadres distantes. Nos habituamos a ouvir Donana falar pela casa, falar na porta da rua, no caminho para a roça, falar no quintal, como se conversasse com as galinhas ou com as árvores secas. Eu e Belonísia nos olhávamos, ríamos sem alarde e nos aproximávamos sem que percebesse. Fingíamos brincar com algo por perto só para escutar e depois, com as bonecas, com os bichos e as plantas, repetíamos o que Donana havia dito como coisa séria. Repetíamos o que minha mãe dizia baixo para o papai na cozinha. Hoje ela está falando muito, a cada dia fala mais sozinha. O pai relutava em admitir que minha avó estivesse com sinais de demência. Dizia que a vida toda a mãe havia falado consigo mesma. A vida toda havia repetido rezas e encantos, com a mesma distração com que revirava os pensamentos. Naquele dia, escutamos a voz de Donana se afastar no espaço do quintal, em meio ao cacarejo e aos cantos das aves. Era como se as rezas e sentenças que proferia, e que muitas vezes não faziam sentido para nós, estivessem sendo carregadas para longe, carregadas pelo sopro de nossas respirações ansiosas, pela transgressão que estávamos prestes a cometer. Belonísia se enfiou debaixo da cama e puxou a mala. O couro de caititu, que cobria as imperfeições do chão, da terra, se encolheu sob o nosso corpo. Abri a mala sozinha, sob nossos olhos luminosos. Levantei algumas peças de roupas antigas, surradas, e de outras que ainda guardavam as cores vivas que a luz do dia seco irradiava, luz que nunca soube descrever de forma exata. E no meio das roupas mal dobradas e arrumadas havia um tecido sujo envolto no objeto que nos chamou a atenção, como se fosse a joia preciosa que nossa avó guardava com todo seu segredo. Fui eu quem desatou o nó, atenta à voz de Donana, que ainda estava distante. Vi os olhos de Belonísia cintilarem com o brilho do que descobrimos como se fosse um presente novo, forjado de um metal recém-tirado da terra. Levantei a faca, que não era grande nem pequena, diante de nossos olhos, e minha irmã pediu para pegar. Não deixei, eu veria primeiro. Cheirei, e não tinha odor rançoso dos guardados da minha avó, não tinha manchas nem arranhões. Minha reação, naquele pequeno intervalo de tempo, era explorar ao máximo o segredo e não deixar passar a oportunidade de descobrir a serventia da coisa que resplandecia em minhas mãos.
Vi parte de meu rosto refletido como num espelho, assim como vi o rosto de minha irmã mais distante. Belonísia tentou tirar a faca da minha mão, e eu recuei. Me deixe pegar, Bibiana. Espere. Foi quando coloquei o metal na boca. Tamanha era a vontade de sentir seu gosto. E, quase ao mesmo tempo, a faca foi retirada de forma violenta. Meus olhos ficaram perplexos, vidrados nos olhos de Belonísia, que agora também levava o metal à boca. Junto com o sabor de metal que ficou em meu paladar, se juntou o gosto de sangue quente que escorria pelo canto de minha boca semi-aberta e passou a gotejar do meu queixo. O sangue se pôs a embotar de novo o tecido encardido e de nódoas escuras que recobria a faca. Belonísia também tirou a faca da boca, mas levou a mão até ela, como se quisesse segurar algo. Seus lábios ficaram tingidos de vermelho. Não sabia se tinha sido a emoção de sentir a prata, ou se, assim como eu, tinha se ferido, porque dela também escorria sangue. Tentei engolir o que podia. Minha irmã também esfregava rápido a mão na boca com os olhos marejados e apertados, tentando afastar a dor. Ouvi os passos lentos de minha avó chamando Bibiana, chamando Zezé, Domingas, Belonísia. Bibiana, não está vendo as batatas queimando? Havia um cheiro de batata queimada, mas tinha também o cheiro de metal, o cheiro do sangue que ensopava minha roupa e a de Belonísia. Quando Donana levantou a cortina que separava o cômodo em que dormia da cozinha, eu já havia retirado a faca do chão e embrulhado de qualquer jeito no tecido empapado, mas não havia conseguido empurrar de volta a mala de couro para debaixo da cama. Vi o olhar assombrado de minha avó, que desabou sua mão grossa na minha cabeça e na de Belonísia. Ouvi Donana perguntando o que estávamos fazendo ali, porque sua mala estava fora do lugar, e que sangue era aquele. Falem, disse, nos ameaçando arrancar a língua, que estava, mal ela sabia, em uma de nossas mãos. Nossos pais retornaram da roça, encontraram minha avó desorientada, com nossas cabeças mergulhadas numa tina de água, gritando. Ela perdeu a língua, ela cortou a língua. Repetia tanto que certamente, naqueles primeiros momentos, Zeca Chapéu Grande e Salustina Nicolau acharam que as duas filhas haviam se mutilado no ritual misterioso, que nas suas crenças precisaria ser de muita imaginação para explicar. A tina era uma poça vermelha e nós duas chorávamos. Quanto mais chorávamos abraçadas, querendo pedir desculpas, mais ficava difícil saber quem tinha perdido a língua, quem teria que ir para o hospital a léguas de Água Negra. O gerente da fazenda chegou numa Ford Rural branca e verde para nos conduzir ao hospital. Essa rural, como chamávamos, servia aos proprietários quando estavam na fazenda. Servia a Sutério para os trabalhos como gerente, se deslocando entre a cidade e Água Negra, ou percorrendo as distâncias na própria fazenda quando não queria fazer a cavalo. Minha mãe se muniu de conchas e toalhas que recobriam as camas e mesas, para tentar estancar o sangue. Ela gritava para o meu pai, que colhia com as mãos trêmulas ervas nos canteiros próximos à casa, impaciente, transmitindo seu desespero na voz, que se tornou mais aguda, além do olhar espantado. As ervas eram usadas no caminho até o hospital, em rezas e encantos. Os olhos de Belonísia estavam vermelhos de tanto choro. Os meus eu não conseguia sequer sentir, e minha mãe perguntava perplexa o que havia acontecido. Com que brincávamos, mas nossas respostas eram longos gemidos difíceis de interpretar. Meu pai segurava a língua envolta numa de suas poucas camisas. Mesmo naquelas horas, meu medo era que o órgão, em arrebatamento, se dispusesse a falar sozinho no colo dele sobre o que havíamos feito. Que falasse sobre nossa curiosidade, nossa teimosia, nossa transgressão, nossa falta de zelo e respeito por Donana e por suas coisas. Mais ainda, sobre a nossa irresponsabilidade de colocar uma faca na boca, sabendo que as facas sangram caças, sangram as crias do quintal e matam homens. Meu pai recobriu a pequena trouxa com as folhas que havia colhido antes de sair. Da janela do carro, vi meus irmãos ao redor de Donana. Dona Tonha a amparando pelo braço e a levando de volta para casa. Anos depois, viria a sentir remorso por esse dia, por ter deixado minha avó desnorteada, aos prantos, se sentindo incapaz de cuidar de qualquer pessoa. Durante a viagem, ouvimos a angústia de minha mãe, transmitida nos sussurros de suas preces e por suas mãos calosas e sempre quentes, mas que agora pareciam saídas de uma bacia de água que dormiu ao relento no sereno da noite.
No hospital, demoramos a ser atendidas. Nossos pais estavam encolhidos e em um canto ao nosso lado. Vi as calças sujas de terra que ele não teve tempo de trocar. Minha mãe tinha um lenço colorido amarrado na cabeça. Era o mesmo lenço que usava embaixo do chapéu que levava para se proteger do sol na roça. Ela limpava nossos rostos com peças de trouxa de roupa, a cada momento com um novo tecido com cheiro de guardado, e que não conseguia identificar. Meu pai ainda segurava a língua envolta na mesma camisa. As folhas estavam guardadas nos bolsos de sua calça, talvez por vergonha de o apontarem com desdém como feiticeiro dentro daquele lugar que não conhecia. Foi o primeiro lugar em que vi mais gente branca que preta. Eu vi como as pessoas nos olhavam com curiosidade, mas sem se aproximar. Quando o médico nos levou para a sala e meu pai lhe mostrou a língua como uma flor murcha entre as mãos, vi a cabeça balançar num sinal de negação. Vi também o suspiro que deu ao abrir nossas bocas quase ao mesmo tempo. Ela terá que ficar aqui. Terá problemas na fala para deglutir. Não tem como o reimplantar. Hoje sei que se diz assim, mas à época nem passava por minha cabeça o que tudo aquilo significava, e muito menos na cabeça de meu pai e minha mãe. Belonísia, nesse instante, nem sequer me olhava, mas ainda continuávamos unidas. Nossas feridas foram suturadas e permanecemos juntas por mais 2 dias. Saímos com um carregamento de antibióticos e analgésicos nas mãos. Teríamos que voltar dali a 2 semanas para retirar os pontos. Teríamos de comer mingaus e purês, alimentos pastosos. Minha mãe deixaria o trabalho na roça nas semanas que se seguiram para se dedicar integralmente aos nossos cuidados. Somente uma das filhas teria a fala e a deglutição prejudicadas, mas o silêncio passaria a ser o nosso mais proeminente estado a partir desse evento. Nunca havíamos saído da fazenda. Nunca tínhamos visto uma estrada larga com carros passando para os 2 lados, seguindo para os mais distantes lugares da terra. Foi o que Sutério disse. No caminho de ida, estávamos tomados de aflição, pelo cheiro de sangue coagulado, pelas preces de meu pai e de minha mãe, atônitos. O gerente da fazenda apenas ria, dizendo que as crianças são iguais a gatos, que cegam. Uma hora estão num lugar, outra hora estão noutro. Quase sempre aprontando algo para dar dor de cabeça aos pais. Que ele tinha filhos e sabia. Na volta, estávamos bastante doloridas, uma mais que a outra, esgotadas, da mesma forma, apesar da extensão das lesões ter sido distinta. Uma havia amputado a língua, a outra tinha tido um corte profundo, mas estava longe de perdê-la. Nunca havíamos andado na Ford rural da fazenda ou em qualquer outro automóvel. E como era diferente o mundo além de Água Negra. Como era diferente a cidade, com suas casas grudadas umas às outras, dividindo paredes. As ruas calçadas de pedra, o chão das nossas casas e dos caminhos da fazenda eram de terra, de barro apenas, que também servia para fazer a comida de nossas bonecas de sabugo e de onde brotava quase tudo o que comíamos, onde enterrávamos os restos do parto e o umbigo dos nascidos, onde enterrávamos os restos de nossos corpos, para onde todos desceriam algum dia. Ninguém escaparia. Só pudemos observar tudo aquilo durante o retorno, em lados opostos do veículo, com nossa mãe no meio, absorta em pensamentos que nosso alarido havia precipitado em seu íntimo. Ao chegarmos à casa, só estavam Zezé e Domingas, pequenos, acompanhados de Dona Tonha. Vi meu pai perguntar por Dona Ana, enquanto minha mãe nos segurava pelas mãos diante da porta. Desceu faz umas horas para o rumo do rio. Foi o que Tonha disse. Sozinha? Quiseram saber. Sim, saiu levando o embrulho. Salu disse que eu era a filha mais velha, a primeira de 4 filhos vivos e de outros tantos que nasceram mortos. Belonísia veio pouco tempo depois, enquanto minha mãe ainda me amamentava, contrariando a crença de que quem amamenta não engravida. Entre nós duas, diferente dos intervalos entre outros filhos, não houve natimortos. 2 anos depois que nasceram 2 filhos mortos, veio Zezé e por último Domingas. Entre eles, mais 2 crianças que não vingaram. Minha avó, Dona Ana, foi quem ajudou minha mãe nos partos. Era nossa avó, mas também mãe de pegação. Esse era o título que dizia qual era o seu lugar em nossas vidas, avó e mãe. Quando deixamos o ventre de Salustina Nicolau, os vivos, os que morreram também depois e os natimortos, encontramos primeiro as mãos pequenas de Dona Ana. Foi o primeiro espaço no mundo fora do corpo de Salu que ocupamos. Suas mãos côncavas, que muitas vezes vi se encherem de terra, de milho debulhado e de feijão catado, eram mãos pequenas, de unhas aparadas, como deveria ser a mão de uma parteira.
Dona Tonha dizia. Pequenas, capazes de entrar no ventre de uma mulher para virar com destreza uma criança atravessada, mal encaixada, crianças com movimentos errados para nascer. Ela faria os partos das trabalhadoras da fazenda até poucos dias antes de sua morte. Quando nascemos, nossos pais já eram trabalhadores da fazenda Água Negra. Meu pai havia ido buscar Donana semanas antes do meu nascimento. Cresci ouvindo minha avó se queixar da distância da fazenda onde havia passado sua vida. Nota evidente de uma saudade que não admitia sentir. Não exigia seu retorno, compreendia seu papel ao lado do filho, mas não deixava de externar seu lamento. Quando meu pai apareceu na fazenda onde havia nascido para buscá-la, Dona Ana já se encontrava sozinha na casa velha onde viveu quase todo o seu tempo. Seus outros filhos haviam partido em busca de trabalho, cada um na sua vez. A primeira a deixar a casa depois de meu pai havia sido Carmelita, que partiu sem indicar o rumo que tomaria, logo após a mãe ficar viúva pela terceira vez. Mas a própria Dona Ana, em seu íntimo, quis que a filha seguisse seu destino. Àquela altura, a terra da fazenda Caxangá, que havia rendido fortuna de frutos por toda a sua vida, estava retalhada. Cada homem com um desejo de poder havia avançado sobre os pedaços e os moradores antigos foram sendo expulsos. Outros trabalhadores, que não tinham tanto tempo na terra, estavam sendo dispensados. Os homens investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia com um documento que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços de Caxangá. Alguns eram confirmados pelos capatazes, outros não. Meu pai, depois de chegar à Água Negra, retornou algumas vezes ao lugar onde havia nascido. Essas histórias nos foram contadas por Salustina enquanto crescíamos. Só preservaram Donana por lá por conta da idade avançada, por já terem, de alguma forma, se afeiçoado à sua presença, e também porque corriam de casa em casa, de boca em boca, os poderes da velha feiticeira, das viuvezes, provas do seu fardo e do filho que enlouqueceu e foi viver no mato com uma onça por semanas. Eu e Belonísia éramos as mais próximas e talvez por isso as que mais se desentendiam. Tínhamos quase a mesma idade, andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores e barro, catando pedras de diversos formatos para construir nosso fogão, galhos para fazer nosso giral e nossos instrumentos de trabalho para arar nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos que nossos pais e nossos ancestrais nos haviam legado. Disputávamos espaços, disputávamos sobre o que plantar, sobre o que cozinhar. Disputávamos os calçados feitos das folhas verdes e largas que encontrávamos nas matas que circundavam a nossa casa. Montávamos bastões de madeiras que fazíamos de nossos cavalos. Recolhíamos sobras de lenha para fazer nossos móveis. Quando as disputas se tornavam brigas e gritos, nossa mãe intervinha, pouco paciente, e nos levava de volta para casa, nos retirando a liberdade de sair até que nos comportássemos. Prometíamos que não brigaríamos mais, até que saíamos para o quintal ou para o terreiro e recomeçávamos a brincadeira, para pouco tempo depois retornar à rixa, às vezes com o direito de arranhões e puxões de cabelo. Nos primeiros meses, após perder a língua, fomos tomadas de um sentimento de união que estava embotado com aquele passado de brigas e disputas infantis. No início, se instalou uma grande tristeza em nossa casa. Os vizinhos e compadres vinham nos visitar, fazer votos de melhoras. Minha mãe se revezava com as vizinhas que olhavam os filhos menores enquanto ela cozinhava papas, mingau de cachorro para ajudar nossa cicatrização, purês de inhame, batata doce ou aipim. Nosso pai seguia para a roça ao nascer do dia. Rumava com seus instrumentos depois de passar a mão nas nossas cabeças com suas preces sussurradas aos encantados. Quando retomamos as brincadeiras, havíamos esquecido as disputas. Agora, uma teria que falar pela outra. Uma seria a voz da outra. Deveria se aprimorar a sensibilidade que cercaria aquela convivência a partir de então. Ter a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os gestos da irmã. Seríamos as iguais. A que emprestaria a voz teria que percorrer com a visão os sinais do corpo da que emudeceu. A que emudeceu teria que ter a capacidade de transmitir, com gestos largos e também vibrações mínimas, as expressões que gostaria de comunicar. Para que essa simbiose ocorresse e produzisse um efeito duradouro, as disputas ficaram, naturalmente e por um tempo, de lado. Ocupávamos o tempo com as apreensões do corpo da outra. No começo foi difícil, muito difícil.
Era necessário que se repetissem palavras, que se levantassem objetos, que se apontasse para as coisas que nos cercavam, tentando apreender a expressão desejada. Com o passar dos anos, esse gesto se tornou uma extensão das nossas expressões, até quase nos tornarmos uma a outra, sem perder a nossa essência. Às vezes nos aborrecíamos com algo, mas logo a necessidade de comunicar o que uma irmã precisava, a mesma necessidade de comunicar a outra irmã o que precisava ser expressado, fazia com que esquecêssemos as causas de nossas queixas. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Foi assim que crescemos, aprendemos a roçar, observamos as rezas de nossos pais, cuidamos dos nossos irmãos mais novos. Foi assim que vimos os anos passarem e nos sentimos quase siamesas ao dividir o mesmo órgão para produzir os sons que manifestavam o que precisava ser dito. Donana retornou com a barra da saia molhada. Disse que tinha ido à beira do rio deixar o mal por lá. Entendi por mal a faca com cabo de marfim, e mesmo distante senti seu brilho ofuscar minhas lembranças. Deveria estar no embrulho que Tonha disse que ela havia levado. Parecia abatida, pálida, com as pálpebras caídas e inchadas. Se aproximou de nós para nos afagar com a mesma mão que desabou sobre nossas cabeças. Senti suas mãos nodosas percorrendo nossos rostos para logo depois entrar no quarto sem dizer mais nada. Dali não sairia até o dia seguinte. Meu pai se dirigiu ao quarto dos santos e acendeu uma vela. Nossa mãe nos levou para o seu quarto de dormir e pediu que ficássemos quietas na cama. Arrumou a cortina que separava a porta da sala para que pudesse nos observar de onde estivesse. Parecia ter medo que aprontássemos algo de novo. Disse que iria lavar a trouxa de roupa empapada de sangue que levou na viagem para o hospital. Do quarto, ouvi Dona Tonha pedir as roupas para ela mesma lavar. Minha mãe era uma mulher alta, mais alta que nosso pai, com um corpo forte e mãos grandes. Tinha uma distinção admirada pelos que a cercavam, o que a fazia também querida pelos vizinhos. Mas naquele dia parecia ter perdido aquela aura nobre. Estava com os ombros curvados, demonstrava exaustão. Senti Belonísia estender sua mão até a minha e segurar com força. Estávamos impedidas de falar, então fomos aprendendo de forma instintiva que os gestos comunicariam o que não poderia ser dito. Adormecemos assim naquele primeiro dia. Donana jamais se recuperou do ocorrido. Mal saía da casa para o quintal ou terreiro. Costumava sentar na beira da cama, arrumava e desarrumava sua velha mala de couro. Retirava os objetos, roupas, frascos de perfume vazio, um pequeno espelho, uma escova de cabelo velha, um missal, papéis que pareciam ser documentos. Lamentava não ter nenhum retrato dos filhos. Não se incomodava mais com a nossa presença ao seu lado, mesmo nesse momento de intimidade, de arrumar e desarrumar seus objetos. Fazia aquilo para preencher o tempo. Havia muito que não ia mais para a roça. Estava reduzida a remexer no que se plantava no quintal. E até mesmo este, que era dos seus poucos prazeres no fim da vida, foi deixando de lado. Havia perdido o interesse pelas plantas de que cuidava, pelos xaropes de raiz que costumava receitar aos vizinhos e à própria família. Minha mãe assumiu essas poucas tarefas que Donana considerava suas. Ainda tentou estimular a sogra, chamando para o quintal para ver como tal planta estava vistosa, se um buzeiro estivesse florido ou se alguma praga tivesse surgido em meio ao caos da nossa horta. Minha avó apenas olhava, sem interesse, resmungava e voltava para o quarto, se ocupando de retirar e colocar os objetos em sua velha mala, como se aguardasse a qualquer momento o convite para uma viagem de volta à fazenda onde havia nascido, o único lugar que parecia lhe interessar na vida. Nos meses que se seguiram, durante o tempo em que nos recuperávamos, enquanto uma aprendia a expressar o desejo da outra e a outra se fazia legível na expressão dos seus desejos, apenas algo retirou Donana do mundo de suas lembranças e do arrumar e desarrumar cotidiano daquela mala. Um cão que Belonísia encontrou com a pata quebrada na estrada para a roça. Ele abanava o rabo como as folhas da palmeira e andava em pequenos pulos sobre 3 pernas, sendo que uma das patas dianteiras tinha algum osso quebrado, o que fazia com que balançasse no ar enquanto se esforçava de forma comovente para caminhar. Algo no animal havia rompido o mutismo de todos nos últimos meses e víamos Donana chamar qualquer um da casa para relatar algum movimento diferente do cão. Por um período ela se esqueceu da mala e passou mais tempo na janela para observar Fusco, nome que ela mesma escolheu e que parecia ser a única companhia que lhe importava. Logo passou a pedir que dormíssemos em seu pequeno quarto para não deixá-la só. Seguíamos.
Dona Ana contava histórias que não tinham fim. Antes de terminá-las, adormecia. Por saber que aquelas histórias não acabariam, às vezes eu dormia antes dela. Escutava levantar de madrugada para abrir a porta do quintal, ainda no sereno, para conversar com Fusco, quase em sussurros. Ainda assim, era possível ouvir o som de sua voz. Em toda a nossa vida, Dona Ana nunca tinha nos batido como naquele dia em que contrariamos o que considerava sagrado, violando o seu passado, trazendo de volta coisas que de certo não gostaria de recordar. Nem queria que nossas mãos inocentes segurassem o motivo de suas dores, ao mesmo tempo que não gostaria de ter que se desfazer de suas lembranças por completo, porque a mantinham viva. Davam sentido ao que lhe sobrara dos dias, na mesma medida em que demonstrava que havia sido compassiva com as dificuldades que encontrou em seu caminho. Numa manhã, Dona Ana acordou me chamando de Carmelita, dizendo que iria dar um jeito em tudo, que eu não me preocupasse, que não precisaria mais viajar. Naquela época eu tinha 12 anos e Belonísia se aproximava dos 11. Vi Dona Ana nas manhãs seguintes chamar Belonísia de Carmelita também. Minha irmã apenas ria da confusão. Olhávamos uma para outra e nos deixávamos caçoar pela desordem que se instaurou nos falares de Dona Ana. Em seus pensamentos, Fusco havia se tornado uma onça. Pedia que tivéssemos cuidado. Nos convidava a caminhar pelas veredas por onde iríamos buscar meu pai, que havia dito estava dormindo aos pés de um jatobá ao lado da onça mansa que o cão havia se tornado. Sabíamos que nosso pai estava na roça, trabalhando todos os dias, então as coisas que minha avó falava não faziam sentido. Mesmo assim, minha mãe pedia que a acompanhássemos, que a vigiássemos, para que não lhe sucedesse nenhum acidente ou se perdesse em meio à mata. Não deixem sua avó se embrenhar nas ribanceiras. Cuidado com a cobra. Não riam da sua avó. Caminhávamos colhendo os frutos que já estavam doces, enquanto adentrávamos o mês de dezembro. Nos esquecíamos de Dona Ana. Às vezes nos perdíamos, ficávamos quietas, e logo uma ordem vinha do meio da mata, chamando Carmelita e os meninos para buscar Zeca. Então, corríamos ao seu encontro. Quando meu pai chegava a casa e os netos diziam que Zeca estava ali diante de seus olhos, minha avó dizia não ser verdade, que dele só queria o chapéu que levaria com ela. Numa tarde de fevereiro, no meio da modorra que o calor nos fazia, Dona Ana saiu sem que percebêssemos. Quando minha mãe, que lavrava um pedaço de terra mais perto da casa, entrou para tomar um copo d'água, percebeu que a sogra não estava ali. Pediu que eu fosse atrás dela. Procurei Belonísia para me acompanhar, mas não a encontrei. Desci pelo caminho que minha avó costumava fazer, buscando por meu pai, acompanhado dos meninos. Tinha um pé de buriti grande por onde andei. O chão estava coberto de frutos. Antes de seguir na busca de Dona Ana, que deveria estar no lugar de sempre, juntei os que conseguia carregar e levei na barra do meu próprio vestido transformado em cesto. Eram frutos rígidos, de cor cobre, nem pareciam se desmanchar numa polpa suculenta, untando os corpos das mulheres que iam vender sua massa na cidade. A venda nos garantia comprar as coisas de que precisávamos quando a roça não resistia à seca ou à enchente do rio. Foi assim que cheguei à beira do rio Utinga, no raso que era passagem permanente para o brejo no caminho das roças, e encontrei Dona Ana emborcada como um bicho na beira e dentro d'água. Seus cabelos brancos pareciam uma esponja luminosa que refletia a luz do sol no espelho que se formava. Reconheci porque era o vestido surrado de minha avó, vestido que, de tão velho, talvez fosse o mesmo que ela chegou numa boleia de caminhão acompanhada de meu pai, pouco antes que eu nascesse. Assombrada com aquela visão, talvez a primeira da minha vida, deixei os frutos caírem e rolarem para o leito da água. Sacudi minha avó. Poderá acordar? Virei seu corpo pequeno e frágil, puxei sem conseguir, não tinha força para retirá-la da água. Corri para casa para buscar ajuda, sufocada pelo que havia visto. Encontrei Belonísia agachada no mesmo pé de buriti de onde havia colhido os frutos. Ela juntava os que não pude carregar no caminho para o rio, quando viu o pavor em meu rosto. Uma de nós levaria a notícia para casa. Ninguém desfez a mala que Dona Ana havia passado a arrumar diariamente nos últimos meses de sua vida. Já conhecíamos cada peça de roupa, cada objeto, de tanto observá-la retirando e pondo tudo de novo na canastra, num ritual que se tornou permanente. Minha mãe sugeriu que algum passante e sua família, em busca de trabalho e necessitado de roupas, recebesse a mala por inteiro de dádiva.
mas meu pai não teve coragem de dar as coisas que pertenciam a Donana, e minha mãe não tocou mais no assunto. Ninguém também falava da faca de cabo de marfim, nem sabíamos seu paradeiro, nem o porquê de tanto mistério em volta de sua existência. Até a morte de Donana, não sabíamos por que a lâmina estava enrolada naquele tecido com nódoas de sangue, nem mesmo por que um objeto bonito com um cabo branco perolado, que meu pai, com a sabedoria de suas andanças, julgava ser marfim, não havia sido vendido diante da escassez em que vivíamos. Meu pai passaria longo tempo em luto. As festividades que conduzia para os encantados em nossa casa foram suspensas. Continuou atendendo aos que chegavam carregando aflições, querendo um alento, uma reza, um remédio de raiz para curar seus males. Zeca Chapéu Grande guardava luto fechado nos gestos, porque não era hábito vestir preto na servidão de nossas vidas. Tinha os olhos marejados, falava muito pouco naqueles dias, só não deixou de caminhar para a roça, como sempre fazia. Algumas semanas depois do enterro, vi minha mãe empalidecida à porta da casa com a visão que tinha da estrada. Cheguei ao umbral e me postei ao seu lado. Belonise e Domingas corriam no terreiro com Fusco, o cão perneta, que havia voltado a ser apenas um cão em nossas brincadeiras. Vi minha mãe exclamar uma misericórdia. Belonise, Domingas e Fusco também pararam para olhar para a estrada, alertados pelos urros que escutavam. Um homem trazia uma mulher amarrada por corda, os dois acompanhados por outra mulher. Ainda estavam distantes, mas era possível ver o grande esforço que faziam para avançar pelo chão da terra. A mulher gritava aos clamores mais ameaçadores e incômodos que eu já tinha ouvido. "Não é Cipriana quem vem ali? Ou Cisprina?" perguntou minha mãe, se referindo às gêmeas, filhas de Saturnino, nossos vizinhos em Água Negra. Ela vinha à frente da filha amarrada com corda, enlouquecida, gritando coisas que ecoavam por céu e terra e não conseguíamos compreender. Uma das duas, ou Cisprina ou Cispriana, vinha atrás, auxiliando o pai na jornada, segurando a irmã, certamente se machucando com os golpes do corpo selvagem da transtornada que estava envolta em laço, como um animal, com uma volta e nós nos braços, outra volta amarrando os punhos. Os pés descalços, o cabelo armado no alto da cabeça, sem lenço, o que costumava usar. Salustina perguntou por Zezé. "Está com o pai", respondeu Domingas. "Então vá você", disse. "Vá você e Belonísia chamar seu pai. Diga que seu compadre Saturnino chegou com as filhas. É coisa para ele." Vi minhas irmãs se afastarem em direção à roça, enquanto me aproximei mais do corpo forte de minha mãe. Ela suava como o sereno da madrugada. Dali víamos os olhos vermelhos, o rosto contorcido, a enorme quantidade de saliva como espuma que saía da boca da mulher. Toda aquela cena me deixava com um misto de curiosidade e medo. Com a família cada vez mais perto, minha mãe perguntou o que havia acontecido. Qual das duas moças estava amarrada? O compadre parecia cansado, esgotado de levar a filha do rio Santo Antônio ao rio Tinga, e respondeu, tirando o chapéu em reverência. "É Cisprina." "Ah, então vocês encontraram?" ouvi minha mãe perguntar com a voz trêmula. "Estava no cemitério da cidade, deitada, escondida", disse Saturnino, entrando no terreiro da nossa casa. De fato, havia uma semana, o pai, irmãos, dentre eles Cispriana, estavam à procura de Cisprina. A família havia sido acolhida na fazenda fazia muitos anos. Saturnino, Damião e meu pai foram os primeiros a chegar para trabalhar em Água Negra. Cisprina e Cispriana eram as únicas gêmeas do povoado e as primeiras que me lembro de ter contato. Era algo misterioso olhar para as duas mulheres jovens recém-saídas da adolescência. Espelho não era coisa comum por ali. Havia o pedaço de espelho de Donana, que podíamos admirar uma vez ou outra, enquanto desarrumava e arrumava sua mala naquela rotina instituída na sua caduquice. Mas espelho mesmo, acessível para nos observarmos, era apenas o espelho d'água, dos rios, com seu líquido escuro e ferruginoso, onde nos víamos negras num espelho também negro, talvez criado exatamente para nos descobrirmos. Do espelho cintilante da faca de cabo de marfim também não esquecia, afinal, nele havia vislumbrado nossos rostos para num átimo ver a lâmina inflexível fazer cair uma língua com sons que poderiam ser produzidos por ela. Cisprina e Cispriana caminhavam juntas, lado a lado, como um duplo da outra, como um espelho com profundidade, comprimento e altura, mas sem as bordas quebradas, como o que pertenceu a Donana, ou as margens de areia
e mata que emolduravam nossas imagens nas águas do rio. Ao se aproximarem da porta da nossa casa, Cisprina tombou no chão. Estava suja, tinha um cheiro ruim de suor, urina e flores mortas. Vi o horror se instaurar nos olhos de minha mãe. Não era a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que chegava alguém desvariado. E certamente não seria a última que se internaria em nossa casa, como diziam que faziam no hospital da capital para os que enlouqueciam. Não eram hóspedes, visitas ou convidados. Eram pessoas desconectadas do seu eu, desconhecidas de parentes e de si mesmo. Eram pessoas com um encosto ruim, conhecidos e também desconhecidos de todos. Eram famílias que depositavam suas esperanças nos poderes de Zeca Chapéu Grande, curador de Jaré, que vivia para restituir a saúde do corpo e do espírito aos que necessitavam. Desde cedo, havíamos precisado conviver com essa face mágica de nosso pai. Era um pai igual aos outros pais que conhecíamos, mas que tinha sua paternidade ampliada aos aflitos, doentes, necessitados de remédios que não havia nos hospitais e de sabedoria que não havia nos médicos ausentes daquela terra. Ao mesmo tempo que me orgulhava da deferência que lhe dedicavam, sofria por ter que dividir a casa com visitas nada discretas, gritando suas dores, seus desconhecimentos, impregnando-a do cheiro de velas e incensos, das cores das garrafas de remédio de raízes, das pessoas boas ou ruins, humildes ou inconvenientes, que se instalavam por semanas no nosso pequeno lar. Minha mãe era a que mais sofria, porque precisava permanecer em casa, atenta aos horários dos remédios, acompanhando os parentes que também se acomodavam com o doente. Era uma condição para a internação, no intuito de auxiliar nos cuidados aos perturbados. A ordem delicada da vida havia sido rompida, o que se refletia no desequilíbrio de todos, inclusive de nós, crianças, que passávamos a ter medo das sombras da moradia iluminada por candeeiros e velas durante a noite. Evitávamos dormir sozinhas e ficávamos amontoadas para nos protegermos dos espaventos que vinham por vezes durante a madrugada, com um grito rouco ou com a sensação de um sutil tremor de terra, que acreditávamos serem causados pelas forças contrárias dos internos. Vislumbrar Cisprina no chão aos nossos pés, com os olhos cor de fogo, cabelo crespo, enrolado em pétalas de flores e folhas secas, algumas guardando a reminiscência da cor e certamente de algum perfume que tivera no auge do seu vício, com a boca branca minando saliva e o odor nauseante que exalava de seu corpo ao lado da irmã Cipriana. Foi experimentar de novo a sensação de infortúnio que nos devastou no dia em que retiramos a faca da mala e, querendo experimentar a beleza de um brilho misterioso e proibido, a colocamos na boca, completamente libertas, como se fosse possível, sem experimentar os interditos das crenças de nossos pais e vizinhos, ou sem ainda compreender a dominação que nos fazia trabalhadores cativos da fazenda. Foi como se o espelho da minha avó, que continuava em sua mala debaixo da cama, coberta por grossa camada de terra, tivesse perdido mais um pedaço, e nós pudéssemos ver àquela distância parte de nós mesmos. Talvez, por estar tão impressionada, Cisprina tenha segurado meu pé com tamanha força que me derrubou no chão, sem que minha mãe conseguisse evitar a queda, e o choro que brotou em meu rosto guardava a impressão daquela visão que remetia a algo muito recente em nossas vidas. Saturnino, impaciente, desferiu um tapa sonoro na cara da filha, que não reagiu, ao mesmo tempo que Cipriana, que testemunhava o ato, levava a mão ao rosto como se o golpe do pai tivesse sido em sua própria face. Enquanto chorava, avistei Belonise e Domingas saindo da vereda que levava à roça. Não demorou para meu pai chegar carregando sua sacola inchada. Zeca Chapéu Grande era diferente de nós, que não sabíamos lidar com eventos daquela natureza. Agia com grande afeição diante das dificuldades mais díspares que nos chegavam à porta. De imediato, ordenou que Saturnino desamarrasse a filha, o que ele fez sem questionar ou temer, como parecia minutos antes. Ajudou a moça a se levantar. Vi que dos lábios grossos e antigos de meu pai saíam as rezas que nos remetiam à segurança da magia que lhe creditavam. Ele pediu que minha mãe e Cipriana a levassem para tomar um banho, enquanto Belonise e Domingas se postaram ao meu lado. Seguiu para o quarto dos santos, estendeu uma esteira de palha, pôs um banco de assento de couro velho ao lado. Acendeu uma vela e a atenção de todos que estavam por perto se voltou para o lume. Se permanecesse acesa, Cisprina, agora perturbada, poderia ficar.
Se a chama não resistisse à energia da atmosfera se apagando, era porque não havia remédio.